Minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde ou boa noite. Muito obrigado pela vossa presença. Com algum atraso devido a constrangimentos de natureza técnica, vamos dar início à nossa 23ª deste ano, Conversa da Academia, à quinta-feira. Desta vez trazemos um tema que nos é bastante caro. Vamos falar sobre um mal que aflige muitos de nós no planeta, o autismo, um mal que causa normalmente a exclusão social das formas mais variadas. Para abordar esta questão, nós convidamos o professor Georges França, que é professor na Universidade Federal de Tocantins, no Brasil. O tema de hoje, aliás, as duas conversas desta quinzena vão ser moderadas pelo nosso confrade Virgílio Coelho, que aparece agora aí na imagem. Eu passo a apresentar o nosso moderador de hoje. Ora, Virgílio Coelho é antropólogo, mestre em antropologia pela École Pratique des Hautes Études da Universidade de Paris, Sorbonne. Está neste momento prestes a concluir o seu doutoramento em Ciências Sociais na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto, aqui em Luanda. Professor auxiliar na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto também. E coordenador adjunto do Centro Avançado de Estudos Africanos da mesma faculdade. É diretor ainda das edições Mulemba, as edições da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto. É assessor principal do Ministério da Cultura, onde exerceu uma série de funções, trabalha nesse ministério desde 1975. A função mais elevada que exerceu foi a de vice-ministro da Cultura. As suas áreas de investigação são antropologia social e cultural, antropologia histórica, antropologia das religiões e antropologia da literatura e das artes. É membro fundador da Academia Angolana de Letras, membro da União dos Escritores Angolanos, tem uma série de livros publicados. Eu vou destacar Em Busca de Cabaça, Estudos e Reflexões sobre o Reino do Ndongo, Contribuições para a História de Angola, 2010, e Os Tumundongo, Gênios da Natureza e o Quilamba, Estudos sobre a Sociedade e a Cultura Quimbundo, também 2010. Foi nesse mesmo ano agraciado com o Prémio Nacional de Cultura e Artes na modalidade de investigação em Ciências Sociais e Humanas. Portanto, este é o nosso moderador, a quem eu passo desde já a palavra para apresentar o conferencista de hoje e para dirigir os trabalhos. A partir de agora vai ter o meu apoio, portanto, na sombra. Muito obrigado. Muito obrigado. Caro Presidente, muito obrigado. Estão a me ouvir? Estamos a ouvir, sim, senhora. Perfeito. Eu quero, em primeiro lugar, não julgava que fosse da minha parte uma falha, e eu quero pedir desculpas, começo por pedir desculpas a todos os presentes, e começar por cumprimentar, em primeiro lugar, como que tem sido hábito, o Presidente e os membros da Academia, mas um cumprimento especial para o nosso convidado, que, conforme disse o Presidente, que nos vai brindar com um tema interessante e, ao mesmo tempo, inusitado, porque ele contribuirá certamente para que tenhamos ideias concretas sobre esse fenómeno. Eu começo por apresentar o nosso conferencista,
o doutor Jorge França dos Santos, geralmente ela assina Jorge França, filósofo e pedagogo brasileiro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É professor de tecnologias educacionais, tecnologias assistivas, acessibilidade e inclusão digital, sendo professor associado da Universidade Federal de Tocantins, no estado de Tocantins, no Brasil, atuando no curso de Letras, Libras e no programa de pós-graduação, mestrado e doutoramento em modelagem computacional de sistemas. Possui doutoramento em educação, na especialidade currículo e tecnologias aplicadas à educação, pela PUC de São Paulo, de 2003 a 2006. Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas, Mídia e Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina, de 2000 a 2002, e graduação em Filosofia pela mesma universidade, de 1994 a 1999. Desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão nas seguintes áreas: tecnologias educacionais, educação especial, inclusão, cidadania especial e acessibilidade. Atualmente coordena projetos científicos em tecnologias educacionais e de assistência para crianças que precisam de atendimento especializado. Na área de gestão, já ocupou os cargos de pró-reitor de graduação da Universidade de Tocantins, não é a Universidade do Estado, esta é a Universidade de Tocantins, e foi pró-reitor de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Tocantins, neste caso é federal, diretor do campus do Porto Nacional da Universidade Federal de Tocantins. Atualmente é presidente da Comissão Permanente de Heteroidentificação da Universidade Federal de Tocantins. É autor de inúmeros textos publicados em revistas nacionais e internacionais e em livros coletivos, e eu vou ressaltar aqui duas obras coletivas organizadas e publicadas no âmbito da sua universidade. Autismo, Tecnologias e Formação de Professores para a Escola Pública. Ele é organizador dessa obra, conjuntamente com Gentil Veloso Barbosa e Jorge Lauro Ribeiro de Brito. E tem a participação, este livro é tão importante, tem a participação de 35 colaboradores. Ela foi publicada pela Académica, em Tocantins, tem 365 páginas e é de 2022, portanto, do ano passado. É recente, muito recente. Publicou também um outro anteriormente, em 2020, conjuntamente com a doutora Cátia Rosa Pinho, que eu saúdo, já sei que está presente, que eu saúdo, publicou conjuntamente Tecnologias, Autismo, Tecnologias para a Inclusão, publicado igualmente em Palmas, pela Académica, justamente no vosso estado, no mesmo estado. Recentemente, o nosso convidado foi homenageado com a Comenda Zumbi dos Palmares, portanto, novembro de 2022, e, tanto eu cumprimento por isso. Pode-se dizer que é um assunto que ele vai tratar para nós, que nós devemos estar atentos, porque é uma questão que apenas observamos e às vezes não sabemos tratar dele como deve ser. E nós vamos aprender um pouco como é que se passa em questão do fenómeno do autismo. Dou a palavra ao estimado colega e caro convidado. Então, boa noite, boa tarde, né? Boa noite para Angola, boa tarde para o Brasil. É um prazer estar aqui com vocês, e muito feliz e muito honrado em poder falar com nossas irmãs, nossos irmãos angolanos,
mas, acima de tudo, também de poder compartilhar esse espaço nobre da Academia Angolana de Letras. Isso me faz muito feliz, fico muito orgulhoso em poder estar aqui trocando e construindo conhecimento com todos vocês. Quero aqui agradecer ao Dr. Paulo pela acolhida, pelos encaminhamentos, pelo convite. Quero agradecer a você, professor Virgílio, pela atenção, né, dedicada a esse momento. Agradecer também aqui a presença das minhas orientandas, colegas de trabalho, eu vi que tem algumas outras pessoas, inclusive de associações, né, de autistas, e quero mandar o meu abraço carinhoso para o ministro da Cultura, professor Felipe Zal, que eu tenho também um grande carinho, um grande respeito, admiração, por ele ser um grande intelectual e um grande músico, e também uma pessoa muito querida aqui no Brasil, principalmente por nós que o conhecemos pessoalmente. Então, eu desejo, inclusive, sucesso na gestão do governo, né? Na gestão da Secretaria da Cultura, e nós somos muito simpatizantes com a cultura, com a educação, porque nós, na verdade, vivemos disso, né? Nós, professores, temos essa aproximação muito forte com a cultura, então, portanto, a gente deseja uma grande gestão ao professor Felipe, e vida longa, né? A Academia Angolana de Letras. Pois bem, a gente vem desenvolvendo um trabalho já de alguns anos com relação à questão da educação especial. A educação especial, ela é de extrema importância, porque nós estamos observando, ao longo do tempo, que cada vez mais as escolas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, estão vivenciando o fenômeno de encontrar com crianças nas suas escolas que precisam de atendimento especializado. O que a gente vem observando agora, nesse momento, na nossa história, na história da humanidade? E com isso, a gente começa a compreender melhor alguns comportamentos humanos, com a chegada dessas crianças, né, e com a visão agora de que essas crianças precisam de atendimento especializado, a gente começa a perceber também que os paradigmas da educação, da própria saúde, os paradigmas educacionais, eles começam a se reformular. Então, agora que nós estamos no século XXI, e já faz um bom tempo, né, Virgílio, que a gente saiu dele, a gente começa, então, a verificar que há uma necessidade profunda de uma modificação estrutural na concepção de escola, na concepção de currículo. Então, antes de falar especificamente sobre a questão do autismo, é importante a gente perceber que esses fenômenos que são recentes, porque eles foram conceituados recentemente, a gente tem autistas desde o início da humanidade, né? Mas, no entanto, nós não sabíamos que chamava autismo. Portanto, o fenômeno de chamar autista de autista é algo extremamente recente. Por exemplo, no Brasil mesmo, na minha época de universidade, a gente teve pouquíssimas discussões, ou quase nulas, né, a respeito do autismo e de outros transtornos, né, vinculados aos transtornos globais do desenvolvimento. Então, a questão do autismo, para nós, ela retrata também problemáticas específicas no campo da educação. Então, o autismo, não só ele, né, mas outros transtornos, desencadeiam reflexões profundas. Então, por exemplo, quando a gente traz o tema problemática do autismo, a gente traz também as seguintes reflexões. A contemporaneidade nos traz grandes desafios, que estão relacionados à inclusão e acessibilidade de todos em todos os espaços. Então, olhem o grande desafio, não só do Brasil, não só de Angola, não só de Portugal, mas do mundo inteiro. Um dos maiores paradigmas que a gente vem vivendo hoje é o paradigma da inclusão e da acessibilidade. Ou seja, todos precisam estar em todos os lugares públicos. Precisam colher informações, precisam trocar conhecimento,
precisam desfrutar das oportunidades que a sociedade contemporânea e a tecnologia nos dá. Olha só outra reflexão importante que a gente pode trazer a partir disso. E aí, o ponto que desencadeia aqui na reflexão que foi dada ao tema, que é a integração e acessibilidade, né? E a reflexão que eu faço é a seguinte: as tecnologias atuais nos trouxeram, as tecnologias atuais, ou as tecnologias contemporâneas, nos trazem grandes promessas e podem também nos auxiliar realmente nos processos de interação e de aprendizagem. A interação e a acessibilidade vão além da tecnologia. Acho que esse é o ponto principal. Eles precisam ser vistos enquanto uma questão natural, que precisa estar presente em todos os espaços, sobretudo nas escolas. Pois bem, eu trago essas 3 primeiras reflexões porque, para mim, elas são fundamentais para entender a questão dos transtornos globais do desenvolvimento, a questão do autismo, até porque o nosso trabalho está muito relacionado à questão de como que a educação vai trabalhar com essas crianças lá nas escolas. Então, nós temos 3 grandes desafios que impactam nessa formação do professor para trabalhar com essas crianças. A primeira questão, a contemporaneidade nos traz desafios. Os desafios são inclusão e acessibilidade. Grandíssimos, complicadíssimos esses desafios. Inclusão e acessibilidade. Segundo, tecnologia. A tecnologia promete muita coisa. E, de fato, as tecnologias podem nos proporcionar muitas coisas, desde que bem utilizadas, desde que bem articuladas, desde que pensadas a partir da concepção da inclusão e da acessibilidade. E o ponto que nos traz aqui, a integração e a acessibilidade, que vão além da tecnologia. Porque, na verdade, o que a gente está discutindo aqui são concepções. A tecnologia, ela é uma concepção. A tecnologia ela é um projeto. Às vezes, inclusive, um projeto de poder, né? Então, veja, esses desafios, eles são importantes para a gente compreender o atendimento, a formação do professor e como que nós temos que nos preparar para a contemporaneidade, o momento em que nós estamos vivendo dentro das escolas. Vocês querem ver? Eu trouxe 4 dados aqui que são extremamente importantes para nós. Ó. Eu vou ler aqui. Segundo a ONU, acredita-se haver mais de 70 milhões de pessoas com autismo. 70 milhões. Um outro dado importante, entre 5% e 8% da população mundial apresenta TDAH, que é um outro transtorno, mas que está dentro do universo do atendimento especializado e está dentro desse universo, né, da escola que nós estamos falando. Pegando uma outra questão vinculada à acessibilidade e à inclusão, nós temos 253 milhões de pessoas cegas. Nós temos 466 milhões de pessoas surdas ou com baixa audição. E nós temos aproximadamente de 5% a 7% da população com dislexia. Então, veja, a gente acaba, então, entrando num corpo e de um universo conceitual de expectativas e de uma nova formulação da escola que precisa ser revista mediante a esses parâmetros. Então, vejam bem, e agora pegando um pouco esse papel reflexivo da filosofia, que eu acho que é importante a gente trazer nesse debate, né? Que é o seguinte, eu vou falar aqui de 2 filósofos que, pessoalmente, eu tenho grande afinidade e interesse. Paulo Freire, conhecido no mundo inteiro, né? Filósofo de língua portuguesa, filósofo da educação, e John Dewey, filósofo americano. E aí, a gente começa a perceber, a partir das obras desses filósofos, que tem algumas concepções que são importantes e que a gente pode absorver essas concepções no campo da educação. Então, vejam como a filosofia
da educação e como que a filosofia ela é extremamente importante para a compreensão dos fenômenos, né? Então, veja, tanto o Paulo Freire quanto o Dewey vão falar de inclusão e de igualdade. Inclusão e de igualdade. Os dois falam da importância da inclusão e da igualdade no processo educacional. E mais, eles falam que a educação é um direito universal. Ou seja, todos, mas todos os indivíduos, mulheres, homens, precisam e têm direito a participar amplamente e plenamente do processo educacional. Plenamente. Então, aí nós já temos uma primeira questão que é importante para a gente entender o fenômeno do autismo, mas, como eu falei anteriormente, vinculado a essa premissa da educação, do atendimento que a escola precisa fazer e de todas essas variáveis que são importantes para a gente compreender todo o processo. Um outro ponto que é extremamente importante, tanto no Freire, no Paulo Freire, quanto no John Dewey, é a ideia de que a aprendizagem deve ser centrada no aluno, né? A aprendizagem, durante muitos anos, sobretudo na concepção da educação conservadora, que no Brasil perdurou e perdura ainda, nem sempre foi centrada no aluno, e nem sempre foi essa a concepção. Então, veja, a concepção filosófica que vai dar fundamento, consistência para a gente poder discutir educação especial, para a gente poder discutir o autismo, o TDAH e os transtornos dentro da escola, são concepções da filosofia da educação que contribuem para a constituição da escola. Então, veja, inclusão e igualdade é um grande princípio. O segundo princípio, a aprendizagem é centrada no aluno. Então, parem para observar que como a concepção de uma educação centrada no aluno modifica paradigma. A concepção de aprendizagem centrada no aluno quer dizer que eu aceito que os alunos são diferentes uns dos outros. Que eu aceito que o processo de aprendizagem e a possibilidade de construção de conhecimento de uma pessoa ou das pessoas se dão de maneira diferenciada. Eu vou falar disso um pouquinho mais abaixo. Um outro ponto que é importante, tanto para o Paulo Freire quanto para o John Dewey, e eu estudei os dois, né, na minha tese de doutorado, há uns 10, já faz mais de 15 anos que eu defendi, mas faz tempo. Minha tese foi sobre o John Dewey e o Paulo Freire passeava por ali. Uma outra fonte interessante foi participação ativa e interativa. Ou seja, o aluno precisa participar ativamente do processo educacional. Ou seja, interagir com a escola, interagir com o conteúdo, interagir com a experiência prática da escola e, ao mesmo tempo, compreender a natureza, a origem e compreender todo o processo de formação fora da escola que os nossos alunos têm. Então, isso já é mais o Paulo Freire, né? Compreender quem são os nossos alunos e de onde eles vêm, quais são as suas dificuldades, tudo isso é extremamente importante para a gente pensar no processo educacional. E mais um outro ponto, que, ao meu modo de ver, é extremamente importante para a gente compreender essa questão, sobretudo da educação especial, mas compreender que aí a gente pode fazer links com filosofia, e eu estou usando apenas o Dewey e o Freire aqui, mas a gente pode usar outros autores, outros pensamentos, sobretudo à medida em que a gente vai se afunilando um pouco mais no debate. E tem um ponto para mim aqui que é extremamente fundamental no debate, que é a adaptabilidade curricular. Adaptação curricular. Adaptação curricular, ou seja, o currículo da escola, a forma de levar aos alunos a informação, o conhecimento, o debate, ele tem que ser adaptado de acordo com as variáveis, de acordo com o grupo de pessoas, de acordo com a cultura, de acordo com os níveis de conhecimentos externos que essas pessoas têm, de acordo com o domínio da língua, de acordo com uma série de fatores. Então, não há por que
nesse contexto da contemporaneidade, nesse contexto em que a gente começa a observar que a escola é dinâmica, porque o mundo agora é dinâmico, parem para pensar nisso, o mundo agora é dinâmico, a gente vai também construir currículos mais dinâmicos. E o que a gente precisa compreender é o fato de que se há algo positivo no século XXI, se há algo positivo no século XXI, é de que há uma valorização, ou o início do entendimento, de que nós somos diferentes, e de que mesmo diferentes nós precisamos ser respeitados. Que vai além de qualquer outro princípio, e a escola, enquanto instrumento formador, ele precisa compreender essas concepções. Por que eu estou falando isso? Porque se eu for trabalhar com uma escola inclusiva, que é o grande aspecto aqui que nós estamos discutindo, nós temos que entender que de cada 36 crianças que nascem nos Estados Unidos, e essa estatística é trazida para o Brasil, um é autista. Um é autista. Parem para pensar nisso, tá? A cada 36 crianças, um é autista. Isso é dado americano, depois eu vou falar como é que isso acontece. A estatística, há 4 anos atrás, era 44. Agora é 36. Tá? Então, veja, se nós temos, voltando aos dados, 70 milhões de autistas, se nós temos 5 a 8% da população com TDAH, se nós temos 253 milhões de pessoas cegas, se nós temos 466 milhões de pessoas surdas, se nós temos de 5 a 17% da população mundial com dislexia, e nós não temos adaptabilidade de currículo, então nós estamos criando um problema sério para essa nova geração. Nós estamos excluindo a nova geração dos processos educacionais. E são as novas gerações no mundo inteiro. É claro que em países mais problemáticos, economicamente falando, como o Brasil é um país da desigualdade, né? Que no Brasil você tem espaços que são similares a cidades europeias e você tem índices de pobreza que vão à miséria, né? Então, o Brasil é um país de grandes desigualdades sociais, né? E aí, essas desigualdades sociais, que eu imagino que em Angola isso deve ser similar em alguns aspectos, geram um outro problema que se correlaciona à escola, à inclusão e à acessibilidade, que é a subnotificação de diagnóstico, ou seja, nem todos os autistas têm diagnóstico. Então, quando a gente fala, mas eu não tenho autistas na minha escola, eu tenho 1 ou 2, enfim, existe uma subnotificação mundial. Então, os dados e as informações que a gente pode trazer hoje são esses que são dados oficiais, que são os dados que eu posso te falar que são notificados. Mas grande parte deles não são. Por que eu falo isso? Porque, frequentemente, nas nossas palestras, nas nossas conferências, a gente encontra uma geração da minha idade, entre 40 e 50 anos, que se descobriu autista por aí, entre 40 e 50 anos. Não sabiam que eram autistas, mas não sabiam que eram autistas. E aí a gente já começa a entrar num aspecto importante. As pessoas não sabiam o que eram. E como que elas descobrem que são? Por causa dos seus filhos. Por causa da escola. A escola começa a perceber que o aluno, que a criança, começa a ter alguns comportamentos específicos. A escola começa a perceber que há uma diferença, provavelmente, de entendimento de alguns conceitos que são diferentes dos outros alunos. E aí nós percebemos o seguinte, e eu já vou até antecipar para vocês um fenômeno de uma pesquisa de um grupo parceiro nosso, que é o professor Lucelmo, e que aponta um espectro aí de mais ou menos 70% das crianças autistas têm pais autistas, né? E o mesmo ocorre ali no TDAH e em outros transtornos. Então, veja, mas aí a gente tem aqui um aspecto importante no campo da contemporaneidade e da escola,
que são 3 grandes grupos, ou 2 grandes grupos, vocês me desculpem. Hoje nós falamos tranquilamente em pessoas com neurodivergências e falamos de neurodiversidade. E aí a gente começa a falar do autismo e de outros transtornos. Então, vamos bem. Nós vivemos hoje numa sociedade que, felizmente, começa a perceber um perfil muito importante, que é o perfil da neurodiversidade. O que é neurodiversidade? Hoje a gente começa, ainda bem, a entender que algumas pessoas aprendem de formas diferentes, mas mais que isso, elas aprendem de forma diferente porque o cérebro delas é diferente. E a gente aceita isso hoje num contexto mais macro, que a gente vai chamar de neurodiversidade. Então, vejam, a escola inclusiva. A escola inclusiva, ela precisa entender que ela vai ter que estar aberta para a neurodiversidade. Neurodiversidade quer dizer, o cérebro de um autista, vamos lá no autismo, ele não vai funcionar da mesma forma que um cérebro de uma pessoa típica. A gente chama hoje o típico, aquilo que se chamava, às vezes, até mesmo preconceituosamente, no passado, de normal, né? Então, digamos assim, o típico é a média. A média. Esse é o cérebro médio típico. E nós temos os cérebros atípicos, que é o cérebro do autista, que é o cérebro da pessoa que tem TDAH, que é o cérebro da pessoa que tem dislexia. Enfim, esses cérebros, eles processam a informação e o conhecimento a partir de uma outra lógica. Então, veja, qual que é a riqueza do debate? Primeiro, a educação inclusiva se dá a partir da concepção de que nós somos neurodiversos. Olha como a gente conseguiu evoluir no século XXI, que nós somos neurodiversos. Dentro disso, nós temos os neurodivergentes, que são as pessoas que têm um cérebro que processa a informação, que converte a informação dentro de uma outra lógica. Aí, obviamente, a gente vai falar dos autistas, né? Então, o que é o autista? O autista é um neurodiverso, um neurodivergente, uma pessoa que tem uma estrutura cerebral diferente, não é uma estrutura cerebral típica, né? É uma estrutura cerebral que a gente chama de atípico, e por isso ele precisa de alguns atendimentos especializados para que ele possa ir interagir com a escola, interagir com o conteúdo e etc. Qual que é a grande questão do autismo? É que ele é um espectro. Ele é um espectro. Além de você perceber que você tem pessoas diferentes, além de você perceber que você tem níveis de interação com o conhecimento diferentes, você vai ter uma experiência diferente em cada autista. Então, veja a complexidade que é o trabalho, sobretudo da escola, com relação ao acompanhamento de crianças autistas. Esse é um ponto. Então, veja, vamos lá. Você tem o transtorno de espectro autista, algo extremamente novo para muitos de nós, algo novo, mas muito antigo na nossa história, não começou agora. O que aconteciam com os autistas severos, aqueles que tinham uma dificuldade terrível na verbalização, dificuldades terríveis na socialização, eles eram escondidos da sociedade. É por isso que você não via. A família tinha vergonha dessas pessoas. As famílias não queriam mostrar que tinha um filho que não conseguia falar ou que tinha um comportamento que a gente pode chamar hoje de comportamento atípico. Ou seja, um comportamento diferenciado com relação aos outros comportamentos medianos daquelas pessoas naquela faixa etária. Então, veja, e um outro ponto importante, a gente precisa estabelecer isso logo já no início da nossa conversa. O autismo não é uma doença. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O autismo não é doença. Tá? Se ele não é doença, ele não tem cura. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa discutir, né? Compreender melhor. Ele não tem cura. Uma pessoa autista vai morrer autista. Uma pessoa com TDAH vai morrer com
TDAH. Uma pessoa com dislexia vai morrer com dislexia. Mas veja, o que a gente já consegue ter de conquistas e de vitórias nessa perspectiva? No caso dos autistas, nós já temos terapias específicas para sensibilizar a questão da produção de conhecimento, para sensibilizar a questão da verbalização, para sensibilizar a questão da empatia e do domínio da linguagem, porque existem 3 manifestações que são comuns entre os autistas. E com certeza vocês conhecem pessoas com essas características. A primeira, uma grande dificuldade de interação social. Esse é um primeiro ponto. O autista tem uma grande dificuldade na interação social. Ou seja, ele prefere ficar sozinho. Ou ele prefere ficar com as pessoas que são extremamente próximas. Mas ele prefere ficar sozinho. Então, uma criança autista, em via de regra, é aquela criança que, na hora da brincadeira, prefere ficar sozinha no canto. Mesmo que você chame ela. Tá? Mesmo que você chame ela. Ela não gosta da interação, ela não gosta de ser tocada, ela não gosta da brincadeira, ela não gosta de ter aquele monte de amiguinho do lado dela. Ou ela gosta de ter 1 ou 2 amiguinhos, né? Mas, em tese, ela vai ter uma dificuldade muito grande de interação social e isso vai trazer alguns prejuízos. Um outro ponto que é comum, mas muito comum também nas crianças autistas, e depois isso se estende para a fase adulta, é o atraso ou a dificuldade na linguagem. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma criança com autismo, ela pode ter uma deficiência muito grande para começar a falar. E se você não diagnosticar que essa dificuldade é uma dificuldade proveniente do transtorno do espectro autista, você pode trazer sequelas terríveis para esse adulto no futuro. Traumáticas, inclusive, tá? Mas o que é muito comum? É muito comum você encontrar crianças com 7, 8, 9, 10, adolescentes, 12 anos, ou até mais, que não falam, mas escutam, mas entendem, mas compreendem, mas não falam. E aí você vai ter, misturado a isso, todo um aspecto que pode melhorar esse grau de fala se a criança tiver um atendimento especializado, e eu vou ser redundante, bem especializado. Tá? Um outro ponto importante de características de autistas, sobretudo na escola, estou falando mais de criança, depois eu falo de adulto, é o comportamento repetitivo e interesses restritos. Então, o autista é frequentemente caracterizado por comportamentos repetitivos. Repetitivos. E a gente vai perceber isso naturalmente. Ou seja, fazer diariamente as mesmas coisas das mesmas formas. E também por movimentos estereotipados. O que é isso, movimentos estereotipados? Naturalmente, você já deve ter visto alguém que mexe com as mãos, alguém que balança a cabeça, em alguns momentos, né, de maior estresse, de maior angústia, ou bate na mesa, ou bate na porta, ou tem algum tipo de movimento que ele não consegue controlar, mas que aquele movimento faz parte do transtorno dele. Então, naquele momento em que ele precisa, geralmente, inclusive, tomar algumas decisões, ou algum momento de conflito, a estereotipia vem. E a estereotipia pode vir, aqui no Brasil a gente chama de tics, não sei como é que chama em Angola, mas ele vem com esses tics nervosos, né? Ou seja, vem com alguma estereotipia. E, além disso, muitas vezes, né, esses movimentos e esses comportamentos repetitivos geram nessa pessoa autista uma determinada obsessão por determinada escolha, por determinada coisa. Então, por exemplo, isso faz perceber que as pessoas autistas, elas são extremamente conectadas à rotina. Elas gostam da rotina. Esse é uma das características mais interessantes
Eles gostam de rotina. Isso quer dizer o seguinte, se você tiver um filho autista e você o leva na escola 11h30 da manhã e o busca 4h30 da tarde, ele vai querer que aquilo seja uma rotina. Ele vai acostumar com aquilo. Ele vai acostumar em você sair da sua casa, pegar aquele caminho, virar aquela rua, entrar naquele sentido e levá-lo até a escola. E ele vai esperar você voltar para fazer o mesmo caminho. E quando você foge da rotina, vem o estresse. Ou seja, o autista, ele vive numa condição muito habitual, que é natural para ele, que é a formulação, a configuração de rotinas. E rotinas é isso mesmo, acordar às 7h25, acordar às 7h23 da manhã, sair 1h45, voltar às 2h30. Então, ele cria essas rotinas, e essa criação de rotinas fazem parte dessas características do autismo. Além disso, você tem outras, por exemplo, hipersensibilidade e hipossensibilidade sensorial, né? Então, algumas crianças ou alguns adultos têm estímulos nervosos mediante a ruídos. É muito comum, aqui no Brasil, por exemplo, a gente conseguiu já em algumas cidades proibir fogos de artifício, né? Porque os fogos de artifício geram pânico nos autistas, né? Nos animais também, mas nos seres humanos, nos autistas, você gera pânico. Então, em algumas cidades, a gente já não tem mais os fogos de artifícios com barulho, se usam fogos de artifício sem ruídos, né? Sem barulhos. Ambientes extremamente barulhentos também irritam o autista. Determinadas luzes, um conjunto de luz muito forte, um conjunto de luz que traga algum tipo de sensibilidade ou de irritabilidade para essa pessoa. Cheiros intensos, alguns cheiros, não só perfumes, mas cheiros. E também texturas. Texturas. Passar a mão sobre determinados objetos também gera algum nível de estresse. E também algumas comidas que também geram essa textura angustiante. Então, veja, às vezes você tem em casa uma criança autista e essa criança não consegue comer determinados alimentos. Ele não consegue comer porque a sensibilidade dele não é sensibilidade, é hipersensibilidade. Então, aquilo faz mal para ele. Ele pode até aprender, tá? A se alimentar, a comer, a instrumentalizar novos alimentos. É até interessante que se desenvolva essa prática, tá? Mas a hipersensibilidade é algo muito marcante, inclusive ao toque, tá? De outra pessoa nele, tá? E aí você também tem outras questões, dificuldade de processamento, de flexibilidade cognitiva. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que alguns autistas podem ter dificuldades em aprender, em ler, escrever, ouvir, interpretar. Pode ter muita dificuldade. Mas a gente também retoma outros aspectos, como, por exemplo, a questão das rotinas, né, e da previsibilidade. O autista gosta de ter previsibilidade. Ele tem dificuldade em lidar com a imprevisibilidade. Então, essas são condições. Agora um outro ponto, que, ao meu modo de ver, é extremamente complicado, porque carece de diagnósticos. Aqui no Brasil, nós temos um problema muito sério, que é o preço de diagnóstico, tá? Ele é caro. Ele é caro. Nós temos um sistema único de saúde que funciona, mas as pessoas precisam de uma determinada paciência para utilizar o sistema de saúde, mas é um sistema de saúde bem eficaz, o problema é a espera, mas nos sistemas privados ou nos sistemas particulares, que é para onde as pessoas acabam indo muitas vezes por causa da angústia do tempo, acaba que fica caro. Então, entra aquela questão novamente da subnotificação, né? E aí o autista, hoje, nós temos 3 níveis de autista com relação ao seu suporte, tá? Que é o nível 1, que a gente chama de autista leve,
mas que não é tão leve assim, tá? É o autista 1. Ele vai ter dificuldade de interação social, ele vai ter dificuldade de comunicação, ele vai estar num grau de flexibilidade cognitiva um pouco diferente dos 2 graus acima, né, e um grau menor do que os mais elevados, né, essa questão cognitiva. E eles podem precisar de algum suporte, de alguma estrutura em algumas áreas, né, sobretudo nas áreas que prevêem interações ou interações sociais e mudanças de rotina. Daí você tem o nível 2. À medida que vai crescendo, vai aumentando a severidade do autismo, tá, gente? Então, aqui, o nível 2 é considerado um grau moderado. As pessoas nesse nível apresentam dificuldades mais acentuadas nas mesmas condições, tá? Na condição comunicacional, na interação social, na questão da flexibilização cognitiva, na questão da quebra das rotinas. Tudo isso se potencializa. E aí ele vai precisar de um grau de suporte diferente. Ele vai precisar de um grau de suporte diferente para poder dar conta, né, dessas situações. Então, o que eu faço? O nível 3 do autismo, que é um grau mais severo, onde as pessoas apresentam uma dificuldade cognitiva maior. Deixe-me dar, depois abrir o quilo. Alô? Opa! Acho que o microfone do Virgílio está aberto. Enfim, e daí, por fim, o terceiro nível, que é um nível severo, que é um nível em que você vai precisar de um grau de atendimento muito mais intenso para essa criança, e isso vai ocorrer tanto na casa quanto na escola. Aí, a partir desses níveis de autismo, a gente começa a perceber a complexidade de atendimento que se dá a essas pessoas, tanto na escola quanto nas suas casas. Mas tem que ter um projeto, e eu falo isso em termos mundiais, porque a gente precisa compreender essa neurodivergência e entender neurodiversidade com mais cuidado. Nós precisamos de mais diagnósticos para essas pessoas com autismo, para que essas famílias, inclusive, compreendam, né, que o filho não está fingindo, que o filho não está criando uma situação de revolta com o pai ou com os pais, que o filho não fala porque ele não quer falar. Enfim, é muito complicado para as famílias, sobretudo aquelas que não conhecem o conceito de autismo, lidar com o autismo, porque eles acham que a criança vai ter autonomia para mudar o seu comportamento. E não tem, há um transtorno. Como eu falei, não tem cura, porque não é doença. Mas tem, na verdade, alguns tratamentos, e você tem já alguns medicamentos que tranquilizam mais algumas crianças, sobretudo nos graus mais severos, onde elas precisam, sobretudo, dormir, né? Porque se a criança não dorme, os pais não dormem também, né? Então, enfim, as crianças precisam dormir, as crianças precisam ter uma vida aí social mais tranquila. Aí, aqui no Brasil, a gente está chamando de esse tipo de educação, né, que privilegia essas pessoas, mas todas as pessoas, a gente chama isso de educação especial, que é uma educação destinada a estudantes com algum tipo de deficiência, e a gente chama também de educação inclusiva, aquela que desperta o senso de pertencimento de todos os alunos da escola. Então, a educação inclusiva, ela entende... Atenção ao tempo. Oi? Atenção ao tempo. O tempo. Quanto tempo tem, gente, por favor? Bom, já passamos, né? Mas... Já passamos? Oh, meu Deus. Eu só preciso de mais 2 minutinhos, tá bom? Pode ser? Perfeito. Mais 2 minutinhos. Então, vamos lá. É muito interesse. Nós temos, então, no Brasil, o público-alvo, a deficiência intelectual, né, da educação especial, a deficiência física, a deficiência visual, a deficiência auditiva, as deficiências múltiplas, surdo, cegueira, os transtornos globais do desenvolvimento, que entra o autismo, transtornos invasivos, sem especificações, altas habilidades e superdotação. E o que nós estamos fazendo aqui no Brasil hoje, que eu acho que é importante, pelo menos, finalizar a fala nesse sentido? Nós somos vinculados a um programa de doutorado, de mestrado,
em que nós estamos desenvolvendo pesquisas e tecnologia para as crianças nas escolas. Nós temos um experimento agora em andamento, fundamental, eu não sei se eu consigo apresentar ele agora ou depois, se eu tiver mais um minutinho logo após as falas eu apresento, que é o Nico. O Nico é um robô humanoide, que a gente está desenvolvendo aqui na Universidade Federal Tocantins, e esse robô humanoide, ele tem como função despertar questões cognitivas e de aprendizado nas crianças com autismo. Hoje o Nico já fez algumas interações, está fazendo interações com crianças autistas aqui no Brasil, em 3 estados diferentes. Agora nós vamos entrar numa terceira etapa do robô, que é constituir o cérebro dele, ou seja, o corpo dele está bem definido, falta agora definir algumas coisas do cérebro, né? A alma do Nico agora precisa estar um pouco mais atenta para ele poder especificar melhor as suas atividades. Então, o Nico é um robô que está sendo desenvolvido. Além do Nico, nós estamos desenvolvendo um trabalho muito grande em experimentação remota, em desenvolvimento de tecnologias de softwares de aplicativo, e uma ação que talvez no Brasil, hoje, eu não tenho problema nenhum de falar disso, talvez nós sejamos uma das 5 universidades brasileiras que mais fazem isso hoje, através do nosso núcleo, que é a formação de professores para educação especial. Então, nós tivemos o curso de atendimento educacional especializado, focado em deficiências múltiplas. Nós tivemos um curso de atendimento educacional especializado, focado em educação precoce. Estamos agora com o segundo curso de educação precoce. Nós tivemos agora 3 lato sensus que estão desenvolvendo trabalhos em autismo e tecnologias digitais da informação e comunicação. Mais recentemente, criamos um outro curso, que é autismo e educação do campo. E agora, nós vamos lançar mais um curso, provavelmente aí para o próximo semestre, que é um curso em educação especial, atendimento especializado, focando mais nos conceitos e nas práticas do atendimento educacional especializado. E a tendência também nossa é partir para uma formação mais amplificada também para os TDAHs, né, para os transtornos de hiperatividade e de atenção, que são casos muito fortes nas escolas. E, por fim, falar que a nossa equipe de formação hoje já constituiu mais ou menos, já formou mais ou menos mais de 2.000 pessoas no Brasil, não só no Tocantins, mas na região amazônica aqui do Brasil, na região norte, em todas as regiões do Brasil. Então, agradeço muito a atenção, agradeço muito a fala, agradeço muito a participação da nossa equipe que está aqui, a professora Kátia Rose, que é minha parceira de projeto, Simone, que é minha orientanda de doutorado, Ellen, que é minha orientanda de doutorado. Eu vi que tem um grupo bem expressivo e importante aqui na sala. Quem não cumprimentei, por favor, se sintam cumprimentados. E é isso, tá bom? Fico aberto aí a questionamentos, a debates, enfim, estou disponível e agradeço novamente à Academia Angolana por essa oportunidade. Muito obrigado. Bem, muito agradecemos, professor França, nesta sua comunicação importantíssima que nos trouxe para o conhecimento a possibilidade de perceber a questão do autismo. O autismo, e aprontou outras como o PDH, epilepsia e outras terapias, que têm terapias específicas. Fixei bem uma coisa interessante. O autismo não é doença, por isso não tem cura. Quem nasce autista, nasce e morre com ele. E depois, no fim da sua comunicação, indicou o que é que estão a fazer no Brasil em relação, para atender especificamente a estas questões aqui colocadas. Educação especial, deficiência inclusiva, pesquisas de tecnologia para crianças nas escolas. Ora, muito material que nos foi dado aqui permite que possamos fazer uma discussão e está aberto. A prática aqui da casa é as pessoas se inscrevem, quem quer colocar questões vai colocar e esperamos que o professor esteja ainda aí para poder respondê-las, está bem? Então,
esperamos. Vontade. Já temos 4 inscritos por Já esta temos ordem. 4 inscritos, não tenho os nomes. João Trindade, Jurema Gando, Paula Simons e Paulo de Carvalho. Perfeito. Vamos começar assim mesmo, Começo por essa com lista. Paulo Trindade. Por essa lista, não é? Sim, sim. João Trindade. Boa noite, professor Paulo de Carvalho. Saudações extensivas ao professor Virgílio Coelho, ao conferencista e aos demais convidados. Eu queria parabenizar a academia e ao conferencista pela brilhante comunicação. Era só para solicitar que o professor Jorge disponibilizasse à academia o contato, porque eu queria ter um contato personalizado por causa da minha filha. Pelo menos já tivemos vários contatos com profissionais, disseram que ela não é autista, mas parece que tem algumas questões relacionadas à dislexia. Pela a comunicação, penso que talvez possa dar alguma orientação mais e melhor direcionada. O meu pedido era só neste sentido. Queria ter o contato do professor para um contato posterior. Era tudo. Eu posso pôr aqui, antes que eu esqueça, tá? Deixa eu só botar aqui, ó, no meu cantinho, ó. Só um minutinho. Botar aqui Eu no já WhatsApp. passei. Eu já passei o contato. Tá ótimo. Então tá ok. Fico disponível, tá? Inclusive, a gente já conversou. Eu só não vi o nome do companheiro. João Peço Trindade. desculpa. João Trindade, né? Sim, João Trindade. João Trindade. Professor, inclusive, é um bloco de perguntas? Sim. A modalidade que nós fazemos é ouvimos pelo menos 4 pessoas e depois o professor responde às questões colocadas, está bem? A seguir, nós temos a Jurema. Olá, boa noite a todos. Cheguei um bocadinho atrasada na conferência em função de uma reunião, também estive na COPIM, né, na Comunidade de Investigação da minha universidade, por isso atrasei um bocadinho, mas consegui pegar desde o momento em que o nosso conferencista mencionava aí grandes nomes da educação progressista, não é? Da educação Paulo Freire, John Dewey, e são nomes muito importantes pelos quais também tenho estado a prestar alguma atenção, e acho que sim, para falar do autismo, é sempre bom perceber a diferenciação que existe, não é, no mundo educativo, e faz toda a diferença todo o processo educativo partir do princípio de que as pessoas não são iguais. Assim como as pessoas não são iguais, os contextos também não são iguais. E é aqui que vou primeiro um bocadinho a minha abordagem e a questão que vou colocar ao nosso conferencista. Falou exatamente de coisas muito interessantes, mas a minha primeira pergunta iria no seguinte: não sei se conhece bem Angola, como nos aconselharia a identificarmos, por exemplo, num contexto como o nosso, questões do autismo? Por que ele faz essa pergunta? A forma de como abordou e como estão a ver o autismo neste momento, o nível que se encontram, ou mesmo tratar por níveis, porque eu neste momento estou a desenvolver uma pesquisa ligada à formação de professores, e vai perceber por que estou a fazer essa pergunta, e não sinto que a formação de professores inclui essa tendência de ajudar os professores a diagnosticarem casos de autismo em salas de aulas. Neste momento estou a percorrer uma das províncias de Angola, já em 7 municípios, de comunas muito distantes, e não sei se a gente tem em Angola possibilidades imediatas de atingirmos os níveis de diagnóstico de crianças com espectro do autismo. Procura abreviar. Sim. Como é que a gente poderia, num contexto como o nosso, diagnosticar casos,
podemos dar, então, alguma ajuda ou facilitar isso, que não é uma doença, mas uma forma de minimizar as questões que o autismo trazem. Outra questão, educação inclusiva, escola inclusiva. Dentro da educação, temos 3 vertentes: educação formal, informal e a não formal. E quando fala de escola inclusiva, é a escola a abordar questões educativas enquanto aspecto formal só? Como fica o aspecto da educação informal e não formal? Quando é que uma família, por exemplo, estará em condições de, como aquilo que disse há bocadinho anteriormente, né, no passado as pessoas escondiam. Hoje, como podemos fazer com que as famílias tragam acima questões de autismo no seio familiar, por exemplo? Pronto, vou ficar por aqui para não... Muito obrigado, Jurema. Passo a palavra a Simas, a Paula Simas. Por favor. Muito obrigada. Eu tenho algumas questões, agradeço. Apanhei a explanação também, já a meio estava com dificuldades de conexão. Professor França, uma primeira questão seria, portanto, este é um momento em que a neurologia nos traz a cada dia novas informações, e é uma área de conhecimento absolutamente fascinante, mas que parece remeter-nos também às vezes para um quase relativismo absoluto. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso, ou seja, essa tendência que me parece começar a surgir também, de que cada indivíduo tem sempre quase uma patologia qualquer. Quais são os padrões, quais serão os limites de padronização, digamos assim? Eles existem? Essa seria uma primeira questão. A segunda questão tem a ver com os bebés da fase Covid. Portanto, foi um período em que, pelo menos em algumas circunstâncias, depende, claro, de cada contexto, a Jurema referiu isso, e acho que, falando mais generalisticamente, é mais importante, mas não deixa de haver públicos-alvo que já tiveram ensino online, portanto, todas as crianças tiveram o seu primeiro ensino no online. Até que ponto as crianças que viveram essa fase podem ter ou não comportamentos que levem os pais ou que levem a sociedade a indexar ao autismo? Pronto, essa é outra questão. A última seria os paralelos que às vezes se estabelecem entre doenças que do ponto de vista do conhecimento não têm esse link. Estou a referir-me particularmente a essa questão da obsessão com as rotinas, né? que os portadores de trissomia 21 também têm muito. Há alguma ligação entre as doenças, entre essas doenças, ou é uma mera coincidência? Muito obrigado. Obrigado, Paulo Simas. Não tem o quarto nome, será o do presidente? Não, sou eu mesmo. Sou Okay. eu mesmo. Presidente, vamos a isso. Ok. Ora bem, bom, quero agradecer ao professor Jorge França pela apresentação que fez. Trouxe-nos algumas notícias acerca do autismo no mundo e a forma como lidar com crianças e pessoas autistas em geral. Eu quero só chamar a atenção para alguns detalhes da realidade angolana. Nós em Angola estamos num nível em que a família se pode desagregar devido à presença de uma criança autista. Há muitos casos desses. Casos em que normalmente o pai se separa, atribuindo culpa, responsabilidade à mãe pelo facto de a criança ter alguma deficiência, algum atraso, enfim, pronto, o nível é esse, quer dizer, isso não acontece num caso ou dois. Ainda é um tanto ou quanto comum. Por outro lado, também nós estamos num nível tal em que existe a possibilidade
de o autista ser considerado feiticeiro. Ok? Portanto, existe essa possibilidade. Era só para chamar a atenção para estes detalhes. Há mais uma pessoa que está a pedir a palavra. Sim, doutora Telvina. E Telvina Armísio, de uma associação, mas tem de ligar o vídeo. Nós não damos a palavra se não virmos a cara da pessoa. Ok, muito obrigado. Então, já pode ativar o som. Sim, faz favor, o moderador já lhe deu a palavra. Oh, desligou outra vez. Ok. Tenho algumas questões e, por sinal, é similar ao que o Dr. Paulo estava aqui a fazer, alguma contextualização, né, em relação ao nosso ambiente, a nossa convivência aqui em Angola. E as minhas questões para o professor França vai efetivamente no seguinte: enquanto psicólogo, eu também tenho tido este grande desafio relativamente à questão dos pais aceitarem os diagnósticos para com os filhos, principalmente no caso de autismo, TDAH e qualquer alguma condição que a criança apresente, porque parece uma coisa que soa assim meio supersticiosa, mas nós angolanos temos uma dificuldade muito grande de acreditar que essas condições psicológicas existem, não é? Não obstante de que a psicologia ainda é uma ciência muito nova e essas questões da mente também vão se revolucionando cada vez mais, há uma grande dificuldade dos pais ouvirem o diagnóstico de um profissional, de um psicólogo, de um terapeuta ocupacional, de um especialista, e de facto levarem a sério as orientações, a necessidade da criança ter algum acompanhamento especializado, algumas orientações que o profissional vai deixar, porque para nós são coisas da idade, para nós é muito mimo da criança, e isto vai retardando muito mais, né, o processo evolutivo da criança, o que nós chamamos, né, de diagnóstico precoce. Quando precocemente a gente descobre e começa a fazer a intervenção, claramente nós temos uma evolução muito mais rápida. E dentro desse contexto, temos aqui também a questão da educação, ou do plano educativo nacional, que até certo ponto, sim, até certo ponto, fala-se bastante sobre as necessidades educativas especiais e etc., mas já se percebe que não é na amplitude que devíamos, não é? Não é na magnitude que devíamos. Um programa nacional, uma necessidade de falarmos abertamente sobre a questão, para que possamos conscientizar as pessoas sobre essas questões, sobre essas condições, e claramente que quando os pais ouvem que o autismo não é uma doença, talvez fica um pouquinho mais relaxado, porque eles pensam que é uma doença, que estamos a dizer que os filhos deles são doentes e vão viver doentes para a vida toda, e é um mundo. E então eu gostava, dentro daquilo que é a sua experiência, estive aqui a ouvir o seu currículo, dentro daquilo que é a sua experiência, quais são as estratégias que acredita ser viável, não é? Para que tenhamos soluções, não é? Soluções dentro desses porquês no contexto angolano. Muito obrigada. Muito obrigado. Ouvimos 5 perguntas. Vamos passar a palavra ao Peço desculpa. França, por favor. Peço desculpa. Queria só mais 10 segundos para dizer uma coisa de que me esqueci. Aliás, é um aspecto importante, até porque temos como moderador um antropólogo que escreveu sobre essa matéria, sobre sereias. Muitas vezes este tipo de criança são considerados sereias. Sereias. Muito obrigado. Passa a palavra ao Dr. França, por favor. Para acabarmos, né? Porque já essa correlação com as sereias eu não conhecia. É poético também, né? É poético. É algo interessante. Fiquei bem curioso, inclusive, para depois ler ou conhecer algo mais nesse sentido. Agora, são várias perguntas, e todas elas têm muita relação
com isso que a gente conversou sobre a escola inclusiva, sobre a escola especial. Eu acho que a escola ela precisa entender que ela não é só um espaço físico, ela é, na verdade, um espaço de várias associações, né? Então, a escola ela é um componente, ela precisa, na verdade, da família, a escola precisa da cultura, a escola precisa do Estado, a escola precisa de profissionais das universidades e dos órgãos formadores para que conversem sobre estratégias na escola. A escola precisa de profissionais de saúde também. Então, a escola é um espaço de ampla complexidade, né? Então, quando a gente está falando de educação inclusiva, sobretudo, a gente está falando de uma educação que está longe de ser aquela educação conservadora, ou muito menos aquela que nos formou, né, há pouco tempo atrás. Então, eu acredito que a escola é um ambiente propício, né, para que as pessoas compreendam não só o discurso da diferença, mas que compreendam também que a diferença existe. Aí, qual o problema? O problema é que toda mudança tem um custo, né? Para que se haja mudança, tem um custo. Para que se tenha mudança, tem que ter projetos, né? Para que se mude a realidade. Aí é importante pensar em quais políticas públicas, né, se pode ter para fazer com que a formação de professores, a organização curricular da escola, tenha não só o debate, mas tenha também a prática do atendimento a essas crianças nas escolas. Aqui no Brasil, apesar de nós criticarmos muito a nossa educação, a gente critica muito ela, tá? Mas demais, a gente tem a legislação, a nossa Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, que foi aí criada logo com a última Constituição brasileira, e a LDB garante, um dos pontos dela, o atendimento educacional especializado. Ela fala que todas as escolas precisam ter ambiente de atendimento a essas crianças. E ela até mapeia, inclusive. Ela fala de transtornos globais do desenvolvimento, onde o autismo, por exemplo, é um dos pontos que são atendidos. E também, recentemente, na nossa legislação, em 2021, teve uma mudança, né? A LDB incorporou alguns outros capítulos, e a LDB também incorporou a educação bilíngue. No nosso caso, a língua brasileira de sinais, como prática bilíngue nas escolas públicas. Então, além dessa questão dos transtornos globais, você tem também uma coisa muito positiva no nosso país em termos de lei, que é a criação de escolas bilíngues para que os surdos sejam incorporados, né, na educação com maior tranquilidade, coisa que não era até agora. Mas a grande questão mesmo de tudo isso está na cultura. A cultura e a escola. São duas coisas que se conversam, a educação e a cultura. É um projeto de transformação e é um projeto de consciência. Porque, assim como em Angola você tem o mito da sereia a partir do autista, aqui você tem outros, né? E até mesmo com expressões demoníacas, em alguns casos, né? Então, veja, é a cultura que moldou isso. Agora, se nós tivermos os projetos de conscientização e de leis que garantam a inclusão, a coisa melhora. Essa melhora no Brasil com relação ao atendimento aos autistas tem 20 anos, aproximadamente, só 20 anos, ou menos, tá? Foi quando começaram a se criar as leis específicas para os autistas. Então, aqui hoje, por exemplo, se um autista vai no shopping center, ele tem uma vaga de estacionamento reservada para ele, tá? Então, assim, se incorporou o autismo como algo que precisa de um atendimento especializado em todo o sentido. Agora, qual que é o grande problema, ainda respondendo as perguntas, né? Qual que é o grande problema? O problema está no currículo das escolas. E como a gente trabalha isso lá.
Porque não é possível que a gente continue trabalhando de forma em que a gente não perceba essas diferenças. Eu sei que a gente não pode também dispersar tanto e falar assim, nós temos 40 crianças diferentes aqui dentro, então eu preciso trabalhar com qualquer coisa. Não é isso, mas existem médias, né? Existem fatores que vão apontar, por exemplo, características gerais desses autistas. Então, por exemplo, autista vai ter problema na comunicação. Então, eu preciso compreender que eu vou ter que criar estratégias comunicacionais diferentes. Ele vai ter dificuldade na interação social. Então, imagina um professor ali que trabalha com educação física, ou trabalha com uma outra atividade integrativa, que vai precisar, por exemplo, fazer com que essas crianças se conversem. Como é que ele vai fazer? Então, é por isso que o currículo, quando eu falo currículo, não é só da escola, é das universidades, ele tem que ser contextualizado a essas realidades. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, muito tranquilo, que não é do TEA, é do TDAH. Né? Então, por exemplo, uma criança com TDAH, ela vai pensar 5 coisas ao mesmo tempo, ou mais, não vai conseguir ficar totalmente quieta, entre aspas, numa sala de aula, e provavelmente ele vai ter problema de aprendizagem. E se eu não diagnosticar, como é que faz? Nós vamos deixar isso perdurar? Nós vamos deixar isso acontecer? No caso dos autistas, você entra numa situação mais complexa ainda, porque o autismo ele tem um custo de atendimento que é um custo constante, entende? Que vai da questão do diagnóstico, que vai da questão de uma equipe de atendimento especializada, bem organizada, porque eu preciso de um fonoaudiologista, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um pedagogo, eu preciso de um neurologista ou de um psiquiatra infantil para acompanhar essa criança. Então, a questão da política pública, professor Virgílio, professor Paulo, é uma questão muito séria. A gente precisa começar a pensar, não só nos nossos debates, mas começar a pôr em prática que os órgãos de educação e os órgãos de saúde pública precisam trabalhar juntos nessa dinâmica de verificação do diagnóstico. E o papel nosso, enquanto professor, é compreender que as práticas pedagógicas são diferenciadas. Não precisamos fazer diagnóstico, a gente vai entender que aquela criança tem dificuldade de fala, a gente vai compreender que aquela criança tem uma dificuldade comportamental, a gente vai entender que aquela criança é inquieta, a gente vai entender, enfim, que ela tem algum problema cognitivo que se difere de outras crianças. Então, nós temos 2 caminhos de políticas públicas, e que eu defendo isso, assim, diariamente aqui no Brasil. A primeira, nós precisamos integrar as secretarias de educação, não sei como vocês chamam em Angola, mas os órgãos de educação que gerenciam a educação municipal e estadual, com os órgãos que gerenciam o atendimento e a saúde. Eles precisam estar integrados na escola, nas séries iniciais, para que façam um atendimento possível dessas crianças, para que as famílias consigam compreender, para que haja uma transformação de interpretação, né, a respeito do que essas crianças têm. Essa é a grande questão. Vocês sabem por quê? Eu vou dar um dado que é cruel para vocês, tá? Se vocês não conhecem, é um dado cruel. O índice de depressão na fase adulta, quando não diagnosticado, é altíssimo. É altíssimo. Em adultos que têm autismo e não foram diagnosticados, nem sabiam que tinham, é altíssimo o índice de depressão. Então, às vezes, a pessoa vai curar a depressão e não vai curar. Ele tem que entender que ele tem uma outra coisa e que ele precisa, na verdade, compreender quais são os instrumentos que ele precisa para poder conviver, se harmonizar com isso que ele tem. Então, veja, a escola ela tem um papel predominante, essencial na compreensão desses transtornos globais. Eu estou falando só do autismo, de vez em quando eu falo do TDAH, porque eu gosto do TDAH também, mas, assim, a escola é determinante para mudar a cultura. E daí é o problema. A escola precisa de um projeto. A escola precisa ser mediada por leis também, que garantem um acesso. Por isso que eu falo que a educação inclusiva ela tem que ser mediada pela própria legislação, né? A escola precisa também de uma política pública conveniente entre os órgãos públicos,
que faça o acompanhamento periódico dessas crianças na escola. Senão você não vai ter transformação, senão você vai estereotipar. E a velha história do professor que fala assim, aquele aluno não adianta, eu já fiz tudo o que eu podia fazer e o menino não aprende. Mas ele não aprende porque não quer. Né? Muitas vezes, né? Ele não aprende porque o sistema cognitivo dele é outro, porque o cérebrozinho daquela criança é outro, porque nós precisamos saber o que essa criança tem e como que nós, professores, vamos trabalhar com essas crianças. A cultura da ignorância é muito pesada. A cultura da ignorância custa muito caro. É mais barato reformular a escola. É mais barato fazer programa de formação de professores convenientes. É mais barato criar uma estrutura de formação de professores e de escola adequada. A cultura da ignorância vai sair mais caro. Não só em Angola, mas no Brasil e em todos os lugares do mundo. A gente precisa de uma revolução na perspectiva da divulgação desses processos. Eu tenho muitos amigos psicólogos, só para finalizar essa resposta, e a gente vem conversando muito. Eu até falo para um deles assim, olha, quando você for atender alguém, você pergunta primeiro se ele fez diagnóstico de autismo antes e se ele fez do TDAH antes. Isso vai impactar numa série de outras comorbidades e de outras coisas, caso ele não tenha feito. Não? Então, gente, passa pela questão do aprendizado, tudo isso que a gente está fazendo, está falando. A gente entende que a escola tem um papel fundamental na formação de todo e qualquer ser humano, mas passa também pela correlação de que nós não estamos falando só da escola, nós estamos falando da família, nós estamos falando da cultura, nós estamos falando da área médica, nós estamos falando de um problema extremamente pesado, mais um que o professor Paulo trouxe. Geralmente, o marido, o pai, vai embora e deixa a mãe sozinha. Então, que é um fenômeno aqui no Brasil também, professor Paulo. Os pais vão embora e não assumem a culpa. E agora a ciência trouxe mais um dado que é importante, que é o seguinte, antigamente se pensava que o amadurecimento feminino, uma mulher com mais de 40 anos, ela teria problemas, só ela, né, teria problemas com a gravidez, né, pela qualidade, né, da reprodução nessa faixa etária. Isso virou um consenso mundial, né, e hoje se descobriu que os homens têm o mesmo problema. A partir dos 40 anos também há uma inferioridade reprodutiva no homem, há um desgaste também nesse aspecto reprodutivo. Então, a qualidade da reprodução, por exemplo, pode gerar outras situações. O que eu quero te falar é o seguinte, a culpa não é da mulher. É isso que a gente tem que começar a se relacionar, porque a mulher já carrega o fardo de ter que cuidar das atividades familiares, ganhar dinheiro, cuidar dos filhos e ficar, muitas vezes, dando conta das suas atividades sozinhas e, muitas vezes, se não é em grande maioria dos casos, ela é a culpada por tudo. Então, assim, a gente também precisa fazer uma discussão a respeito disso e proporcionar, inclusive, para as famílias e para as mães, um atendimento psicológico adequado, porque a mãe não dorme. A mãe não dorme. A mãe não consegue trabalhar direito. A mãe vive em função do filho. Ela o marido vai embora, global das mães, né? Então, é mais uma política pública que associa à discussão que nós estamos aí falando do autismo. Não sei se eu consegui responder todas as perguntas, mas eu posso retomar depois, caso não tenha, tá? Perfeito, professora, muito obrigado. Eu julgo que sim, respondeu a maior parte das pessoas os problemas colocados. Nós temos hábito de passar a uma segunda ronda, mas parece-me que não há muita gente para falar. Há apenas mais uma inscrição, que é do Dr. João Fernando André. Eu gostaria que o professor o ouvisse, mas antes disso eu queria dizer que, através destes números que o professor nos deixou, por exemplo, mais de 70 milhões de pessoas com autismo, 33 milhões de pessoas cegas, não imaginava, 466 milhões de pessoas surdas, mais ou menos 5 a 7% da população com PDH.
qual é a instituição internacional? Há bocado diz que os dados são das Nações Unidas. Como é que ela interage com os países? Essa era uma das coisas que eu gostaria de saber. Segunda, há bocado falou também, por exemplo, o avanço que há em relação aos autistas no Brasil. Ele já tem uma forma de estacionar nos parques de estacionamento. O que eu queria perguntar aí, qual era o símbolo utilizado para um autista? João Fernando André. Essa questão é muito interessante do ponto de vista da antropologia. Mestre Virgílio Coelho. Saudações aos presentes, saudações especiais aos membros da academia e muito mais especial o conferencista desta quinta. Eu gostava de apresentar algumas preocupações que o professor, pela experiência que tem neste campo, estando eu neste momento a dirigir uma monografia sobre dislexia e disgrafia, o caso de alguns estudantes de uma escola de Luanda. Gostava eu de questionar ao professor, diz que às vezes estes indivíduos autistas têm muitos uma capacidade cognitiva, aquilo que muitas vezes passam-se por gênios. Será isso verdade, professor? Essa é a primeira questão. A segunda questão é, sendo difícil, embora muitas vezes tendo em conta aquela noção da pedagogia, sendo difícil o ensino da grafia ou da leitura e de outras componentes a estes estudantes, seria melhor termos escolas especializadas para indivíduos com nesta situação, ou deveríamos rever também um pouquinho a questão dos professores, ou seja, colocamos alguns inputs nos professores para que possam lidar com estudantes ou alunos com estes professor França. Não, desculpa, não, peço desculpa. António Quino está a pedir a palavra também. Não tem nenhuma indicação. Tem aqui. Tem. Ok, mas tudo bem. Ok. Não está visível. Tem que ativar António o som. Quino, por favor. Muito boa noite, estimado presidente, estimado acadêmico Virgílio Coelho, aos mais presentes e em especial ao conferencista da noite de hoje. Na verdade, o João André já esvaziou na questão, porque o que eu gostaria de saber, e ele já colocou a questão, qual é a relação que existe entre o autismo e o elevado. Portanto, haverá ou não alguma relação direta entre esses dois aspectos? Portanto, era essa a minha questão, muito obrigado, e parabéns pela preleção. Obrigado. Professor, por favor. Olha, são duas perguntas muito importantes, né, para o nosso debate. A primeira coisa que eu queria te falar é que há, sim, uma correlação do autismo e o QI elevado. Mas a grande, ou melhor, a inteligência, né, ou a questão de um autista se interessar muito por um determinado tema ao ponto, né, quase esgotável. Assim, uma correlação nesse sentido. Mas, em grande parte, o que a gente tem é problemas de aprendizado, tá? Justamente pela dificuldade de interação social, pela dificuldade de comunicação, etc. Há um tempo atrás, nós tínhamos a síndrome de Asperger como um elemento à parte do autismo. Porque a síndrome de Asperger,
Tem, né? Vários elementos do autismo, mas, no entanto, essa pessoa que tem a síndrome, ela vai ter ali uma superorientação a respeito de determinados assuntos. Tá? Então, você tem um grupo de pessoas que estão ali no autismo leve, tá? Que, de fato, vão desenvolver mais aptidões, ali, cálculos matemáticos para engenharia, para, enfim, uma série de outras coisas que outras pessoas não tinham. Mas a síndrome de Asperger, que carrega esse grupo, agora ela está incorporada dentro do autismo leve. Tá? E daí, na hora do diagnóstico, esses elementos também precisam ser apresentados. Tá? E daí você precisa ter um grau de compreensão diferenciado, porque trabalhar com essas crianças que têm um grau de dotação intelectual avançado é tão difícil quanto trabalhar com uma criança que tem uma dificuldade maior de aprendizado, tá? As duas situações são muito difíceis para a escola, tá? Então, tem sim, cada autista é um universo, como eu falei para vocês, mas a grande maioria que a gente vem encontrando tem sim problemas no aprendizado, mas no autista tem uma coisa, que tem no TDAH também, que tem na superdotação, que tem em outros grupos, é o hiperfoco. Tá? Então, o que é o hiperfoco? O hiperfoco é aquela pessoa que, por aquele determinado momento, consegue esquecer tudo que está do lado dele e se concentrar por horas e horas e horas em uma atividade. Tá? Então, o autista tem o hiperfoco, ou seja, nada tira ele daquela atividade, indiferentemente, né, das situações que ele está vivendo, que ele está fazendo, etc. Por exemplo, o filho do amigo meu sabe o nome de todos os dinossauros, todos. Ele tem 6 anos, 7 anos. Se você perguntar para ele qual é o nome do dinossauro, ele sabe explicar o nome do dinossauro, ele sabe explicar se aquele dinossauro é carnívoro ou herbívoro, ele sabe o tamanho aproximado do dinossauro, ele sabe qual o período do dinossauro, ele sabe se é o dinossauro inventado ou não. Então, veja, existe o hiperfoco também. Né? O hiperfoco faz com que as pessoas tenham mais habilidade na compreensão de um determinado tema e faz com que eles possam ficar também horas e horas centrados no tema. E é esse hiperfoco, gente, que geralmente faz com que o adulto que não foi diagnosticado comece a entender, lá pelos 40 anos de idade, mais ou menos, ou até um pouquinho menos, ou um pouquinho mais, que ele tem algum tipo de transtorno, tá? Sobretudo essa fase que ele vai entender, inclusive, ele pode ser um autista não diagnosticado, leve, ou mesmo um TDAH, tá? Porque, vejam bem, é o hiperfoco. Se algum de vocês para tudo que está fazendo, começa a sentir um interesse exacerbado sobre um determinado assunto, e não consegue mudar o foco do cérebro, isso a gente chama de hiperfoco. Isso é muito presente no autistas, isso é muito presente no TDAH. Com motivos diferentes e com características diferentes, tá? Então, é por isso que se fala desse conhecimento mais avançado com relação aos autistas. Agora, tinha outra pergunta que eu não consigo lembrar. Foi você que fez, Virgínia. Me desculpa, eu não consigo lembrar. Pode repetir a pergunta, por favor? Em relação eu fiz 2 perguntas, né? Eu queria saber, como falou que os autistas no Brasil, se vão a um supermercado, já tem um espaço para estacionar. Eu gostaria de saber, já está vendo, eu não imaginava. Tem os símbolos, né? Nós temos alguns símbolos. O mais recente agora é o símbolo do infinito. Símbolo do infinito com pouco tem quebra-cabeça colorido. Quebra-cabeça é o símbolo mais utilizado no caso dos autistas, tá? Uma pena, eu poderia trazer para vocês, né? Se eu soubesse que teria
essa pergunta. Mas vocês podem procurar no Google e vai aparecer. Vai aparecer o símbolo. Ele pode ser variável com um coração, ele pode ser variável com uma gravatinha, ele pode ser variável com o símbolo do infinito, mas é um símbolo da diversidade, mas sobretudo dos autistas. Tá? Então, aqui tem pelo menos... e também tem, eu acabei não falando disso, mas é importante, nós também temos uma legislação brasileira, que é a Lei 12.711, que é a lei das cotas das universidades públicas. Então, a Lei 12.711 brasileira prevê que 50% dos alunos nas universidades públicas sejam de escolas públicas. Desse percentual, aproximadamente a metade das vagas são destinadas a pessoas negras, nós negros, no Brasil com certeza é uma concepção diferente da de Angola, que daí nós aqui nos dividimos entre pretos e pardos, indígenas e PCDs. PCDs são pessoas com deficiência, e daí os autistas têm direito à cota nas universidades públicas, né? Tá bom? Dentro dessa perspectiva. Inclusive, eu sou o presidente desse processo aqui na universidade, que até me ensinou, as bancas de identificação, né? São, na verdade, essas bancas de identificação dessas pessoas para cotas dentro da universidade. Muito obrigado, professora. Pela parte que me toca, eu quero agradecer. Saímos daqui certamente muito mais conhecedores e mais experientes para aquilo que desapareci. Não. Vamos ouvir. Sei muito, com bastante, uma experiência fantástica. Ficamos a conhecer muito mais aquilo que constitui o quadro que nos quis trazer sobre o autista. Por a parte que me toca, vou passar a palavra ao presidente da nossa academia para fechar aquilo e agradecer uma vez mais por tão importante comunicação. Muito obrigado. Muito obrigado, confrade e amigo Virgílio Coelho, pelo desempenho. Vamos agradecer ao professor Jorge França por esta primeira conferência. Esperamos voltar a tê-lo daqui mais ou menos a uns 6 ou 7 meses. Nós damos sempre 6 meses de intervalo, não é? Então, vamos voltar a recorrer a si para outras temáticas deste âmbito da exclusão ou do quadro das tecnologias de informação e comunicação, eventualmente também. Bom, eu vou anunciar o tema da próxima semana, não sem dar conta do facto de não ter chegado a apresentar os 3 vídeos, mas pronto, ok. Tudo bem. Nós, em relação à conferência da próxima semana, que é a última conferência do mês de junho, teremos a doutora Maria da Piedade de Jesus, que é doutorada em arqueologia, que nos vai falar sobre os desafios da arqueologia para Mbanza Congo. Houve aqui um erro, não é, capital? Património cultural da humanidade. Eu chamei a atenção para o erro e depois passei a informação ao jovem que faz os cartazes, passei a informação inicial. Peço desculpa, acabo de dar conta, vou pedir já para alterar o cartaz que vamos distribuir a partir de segunda-feira. Então, muito obrigado a cada uma e a cada um dos presentes. Sim, por favor. Eu vi que tem muitos professores e alguns estão com algumas dúvidas bem específicas, né? Eu me ponho à disposição, caso queiram fazer algum bate-papo através de alguma ferramenta como essa, tá? Com esses professores, se eles quiserem, para conversar mais especificamente sobre a formação deles, tá? Não só a mim, como também a outros professores da minha equipe de formação aqui do Brasil. Tem psicólogos, tem pessoas da pedagogia, tem um grupo interdisciplinar,
Então, eu também me ponho à disposição, caso tenham, tá? Trocar informação, fazer alguma outra formação mais específica, se for necessário, tá bom? Estou disponível para isso. Perfeito. Muito obrigado, professor. Nós passaremos a informação e sempre que formos contactados por alguém, poremos as pessoas em contato consigo, como é óbvio. Muito obrigado pela vossa presença, pela vossa participação. Obrigado ao professor Jorge França, obrigado ao confrade Virgílio Coelho, aos membros da academia presentes e aos nossos demais habitués e demais convidados. Muito obrigado. Até a próxima quinta-feira. Muito obrigado.